E aí pessoal, tudo em ordem? Hoje, 2 de junho de 2020, o Ibovespa superou os 90, e digo mais, superou os 91 mil pontos. São 5h35, então ainda está um pouquinho daquele aftermarket, né? Mas a gente já está aqui a 91.046,38 pontos, então voltamos a um patamar bem interessante que a gente teve lá em junho e julho do ano passado, acho que foi isso, julho do ano passado. Então chegamos a um patamar bem interessante, né? Acima dos 91 mil pontos. O que esperar do Ibovespa agora? A gente teve hoje altas bem significativas. Vou abrir aqui o meu Trade Map, meu portal Trade Map, onde a gente tem as altas do dia. A gente teve algumas altas bem expressivas. A maior alta do dia foi da CVC. Em segundo, a gente teve a Gol. Em terceiro, a Cogna, né, do setor de educação, antiga Croton. E em quarto, a gente teve a Estácio, também do setor de educação, operando a R$ 33,69. É engraçado justamente isso, né? A gente tem duas empresas que estão relacionadas diretamente com viagens, né, setor aéreo, que é a Gol, e a CVC, que é do turismo. E a gente tem duas do setor educacional. Todos eles muito impactados pela pandemia, né, no final das contas, e com expectativa talvez de uma grande retomada. A gente teve hoje notícias de que a Europa está reabrindo, vamos dizer assim. A gente teve aí uma notícia saindo que 38% dos shoppings do Brasil já estão abertos, então a gente já tem retomado, vamos dizer assim, meio lentamente, mas a coisa está voltando a uma certa normalidade. Aqui em João Pessoa, Paraíba, ainda não. A gente está aqui num certo lockdown, vamos dizer assim. Não estão querendo chamar dessa maneira, mas de certa forma é. E o que a gente tem é que talvez a gente vá daqui a pouco abrir, mas não é o caso. A gente está falando das maiores altas e agora das maiores baixas. A maior baixa do dia foi do Magazine Luiza. Já tá ali que ela já superou o preço que ela tinha antes da queda lá há 3 meses atrás. Em segundo, a gente teve a B2, né, a B2W. E em terceiro, a Eco Rodovias. Mas quedas bem insignificantes comparado com as altas. O Magazine Luiza caiu 2,92, B2W caiu 2,24 e Eco Rodovias caiu 1,37. Bem, o que a gente pode esperar desse momento agora, né? A gente superou os 91 mil pontos. A gente está aí num pequeno bull market, vamos dizer assim, né? A gente tava... A bolsa tinha chegado a 63 mil pontos e o que a gente tem hoje é uma alta aí até os 91 mil. Então vamos fazer uma conta rapidinho aqui. A gente tem 91, 63, a gente tem uma alta de 44%. Então a bolsa já subiu cerca de 44% desde a mínima a 63 mil pontos. E aí, com esse nível novamente no Ibovespa, o que eu pretendo fazer? Bem, aos 91 mil pontos não muda nada. A grosso modo não muda nada. Meu plano é de longo prazo, então os aportes eles vão continuar, porém sendo um pouco mais cauteloso. Por quê? A gente já tem uma alta bem expressiva. Dos 63 mil pontos para os 91 mil, a gente está falando uma alta de 44%. Então é possível uma certa correção. Então talvez valha a pena, tem uma vertente de investidores que acha que não, mas cada um faz o seu plano, né? Talvez valha a pena você começar a reforçar novamente a sua reserva de oportunidade, porque é possível que a gente tenha em algum momento alguma correção interessante e aí a gente tenha novamente boas empresas com um preço mais descontado do que a gente tem hoje, né? Ainda hoje a gente tem empresas muito boas em preços bem interessantes. A gente continua com Itaúsa, por exemplo, abaixo de R$10, acho que fechou hoje a 9,50, 9,55, negócio assim. A gente tem ainda Bradesco beirando ali os R$20, Petrobras, Banco do Brasil, enfim. Aqui não é uma recomendação, mas sim no sentido de você analisar. Não estou recomendando que você compre, mas que vale a pena você analisar essas boas empresas. Então, enfim, a gente tem aí boas empresas ainda, em valores bem interessantes para compra, porém, devido a essa alta bem expressiva de 44% desde o momento da mínima, pode ser que a gente tenha em algum momento aí uma leve correção. Então, eu vou continuar meus aportes, mas de olho em uma possível oportunidade em algumas empresas, beleza?
Então essa é a minha visão, e o Ibovespa para 91 mil pontos e rumo aos 100 mil. Valeu, pessoal!